Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Estamos na aula 023 de Matemática preparatória para o concurso da Petrobras 2024. Estamos nesta aula interessantíssima, trabalhando com a GA, né? A Geometria Analítica. O tema desta aula, gente, foi pedido por muitos alunos, candidatos também ao concurso da Petrobras. E tema esse que representa uma parte importante da geometria analítica. Distância entre dois pontos, um ponto A e um ponto B, por exemplo, a distância de ponto e reta, parábola, hipérbole, elipse. Porém, muitos dos temas da geometria analítica não vão ser cobrados no concurso, tá certo? Nós temos que apenas alguns desses temas que vão. Por exemplo, não vai ser cobrado de jeito nenhum, não pode cair elipse e nem hipérbole, porque não está no edital. Está no edital parábola. Porém, não é para ter o gráfico da parábola de boca para cima, de boca para baixo apenas, e dizer que aquilo é uma parábola e calcular o vértice. Menos b sobre 2a, o x do vértice, e menos delta sobre 4a, o y do vértice, como a gente vê no estudo da função da parábola. Neste vídeo, nós temos aí que sinais, né? O laranja e o azul. Neste sentido, os exercícios são mais complicados, tá certo? Então, por favor, se você tem ainda dificuldades em plotar pontos, como a gente vai ver aqui, né? É preciso que você veja os vídeos anteriores, porque esse nível não é o amarelinho. Nós não estamos mais na faixa branca. Estamos mais avançados, tá certo? Então, foi um tema pedido por muita gente. E algumas características desse estudo nós vamos ver aqui. Então, vamos lá? Pessoal, eu gostaria de divulgar, né, o curso para a Petrobras que começa dia 2 de fevereiro, porém as inscrições vão até hoje, tá? 30 de janeiro. Você tem o dia inteiro aí para fazer. Infelizmente, as inscrições acabam-se hoje porque o curso já vai começar no dia 2 de fevereiro. O preço por disciplina, se você quiser fazer apenas uma disciplina, tudo bem, é R$ 105. Você pode fazer através de Pix ou Mercado Pago, parcelando esse valor também, prestações bem populares, né? Você pode dividir em quantas vezes lá for permitido. E as disciplinas são no máximo 4, né? Português, matemática, física e química, início de 2 de fevereiro e vai até o final de fevereiro, 28 de fevereiro. As aulas ficarão gravadas e você pode ver depois em outro momento, ficarão gravadas durante o mês, tá? Tem também o e-book para quem quiser, o material para estudo, exercícios, muitos exercícios para você resolver. Se você fizer todos, praticamente você vai ter uma base muito interessante para passar no concurso da Petrobras, beleza? Bom, pessoal, no estudo da geometria analítica aparece o estudo da elipse. E esse estudo começou lá em 1500 e pouco, né? 1571 nasceu Johannes Kepler. Ele trabalhou com a descrição da órbita elíptica da Terra em torno do Sol. Ou seja, do ponto de vista da física, todos os planetas, não só a Terra, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, todos esses planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas, tá certo? Com o Sol ocupando um dos focos. Esse estudo não vai cair na Petrobras, tá? Mas é só a título de curiosidade que também é uma cônica, né? Também muito estudada em geometria analítica. A parábola na física. A Petrobras, ela pôs no edital parábola. Esse estudo, como eu falei aqui, gente, ele não é simples, tá? Quando você estuda parábola na física é simples, e quando você estuda no comecinho a parábola na matemática, apenas calculando o vértice da parábola, ou se ela é boca para cima, ou os pontos de uma parábola, isso é fácil, tá? Porém, nós vamos ver aqui foco, vértice, reta diretriz, que são coisas que fazem parte do contexto da parábola, mas você vai ter que prestar atenção, não só assim, você vai ter que fazer desenhos, tá? Com lápis, régua, caneta, enfim, colorido, né? O ponto F, o ponto V, né? A reta diretriz, o eixo X, o eixo vertical Y. Trabalhar várias vezes essa figura, desenhar várias vezes e escrever a equação dela, beleza? Nós vamos fazer apenas um exemplo, são várias possibilidades dessa parábola, porque ela pode estar assim, assado, para cima, para baixo, um pouco deslocada para lá, para lá. Então, você tem várias situações, nós vamos ver apenas uma neste vídeo, porque senão ficaria muito embaçado aí os cálculos, tá certo? E a situação mais simples a gente vai ver, tá? Muito bem. Como que é construída uma parábola? Se você pegar um cone, então você está vendo aí dois cones em azul, né? E fizer um corte com um plano, um corte transversal ao longo de uma é chamado de geratriz, né?
dessa linha externa, você tem uma figura pontilhada aí em forma de parábola, tá certo? Então a parábola é formada pelo conjunto de todos os pontos em um dado plano, né, esse corte, cuja distância é um ponto fixo, nós vamos ver isso, é sempre igual a uma reta dada, tá? Então, tal reta é chamada de reta diretriz. Nós vamos ver esse exemplo. Toda vez que a gente trabalha com uma parábola, a gente tem que saber definir por que ela é uma parábola, tá certo? E nós vamos ver aqui com mais tranquilidade. Fica sossegado, não se assuste, tá certo? Porque a matemática tem isso, ela também avança, né? Então ela vem com pontos mais difíceis. Mas tudo bem, nós vamos batalhar em cima disso também, tá certo? Agora aqui, para começar, vem uma coisa bem simples, que você aprende lá no primeiro ano do ensino médio, o primeiro colegial. Você tem que saber plotar pontos, tá? Então, quando eu falo ponto 3, 4, você tem que saber onde que ele tá, tá certo? Por exemplo, o ponto 1 menos 2 é o ponto A. Significa o quê? Que ele andou 1 para a esquerda, significa o quê? Que ele andou 1 para a direita, né? Porque ele é mais 1, e andou 2 casas para baixo. Então, o segundo número indica o quanto o ponto subiu ou desceu. Se ele for positivo, ele subiu 2 casas. Se ele for negativo, menos 2, ele desceu 2 casas. Então, o que é? Nós temos o XY aqui. Tá? X é a abscissa e Y é a ordenada. Então, isso aqui, eu não vou ensinar, ficar fazendo todos esses pontos aqui, mas se você tem, por exemplo, 3, 4, significa que ele andou 3 casas para direita, né? Andou 3 no eixo positivo e 4 subiu. Tá certo? Se você tiver o menos 3, menos 4, ele andou para a esquerda e desceu essa quantidade de casas. Tá certo? Então é isso que é plotar pontos do plano cartesiano, porque quando eu falar que o vértice é 0, 0, você tem que saber que o vértice 0, 0 está bem na origem ali, no 0, 0. 0 para x e 0 para y, ele não andou nem para a direita, nem para a esquerda, nem subiu, nem desceu. Então ele está bem no ponto de cruzamento das duas retas. Isso é o 0, 0. Tá certo? Agora o foco ele vai estar em cima do eixo x, em algum ponto do eixo x, e ele andou, por exemplo, para a direita, 2 casas. Significa o quê? Que o foco, se ele andou 2 casas para a direita, o x dele é 2. E se ele não subiu nem desceu, ele está bem em cima do eixo x, do chão, né? Então ele é quanto? O y. É 0. Muito bem. Então o 2, 0 significa que você andou 2 casas para a direita e não subiu nem desceu. Então o pontinho que seria ali 2, 0. Ele não está representado aí, tá? Mas tem o menos 2, 0. O que seria o menos 2, 0? Andou 2 casas para a esquerda, que é o ponto G, né? Nem subiu, nem desceu. Então você tem o ponto G, menos 2, 0. Beleza? Os outros pontos você dá uma olhada depois, com calma, vê como é que eles foram construídos, tá certo? Que é a parte inicial do ensino médio, quando o professor ensina plano cartesiano, né, o produto cartesiano, essas coisas. Bom, pessoal, outra coisa que você tem que saber, que faz parte da geometria analítica, às vezes o professor fica meses, né, no ensino médio ensinando a distância entre 2 pontos. Cada ponto ele tem o seu x e tem o seu y. O ponto A tem o x igual a x1 e o seu y igual a y1. E o ponto B? O x dele é quanto? Ele andou x2, né? Essa distância x2, que pode ser 7, por exemplo, casas para a direita, e subiu y2, que é o número de casas para cima. Então, se você fosse dizer o x1, ele andou uma casa para a direita, né? Ele andou um quadradinho desses, né? Um quadriculado desses para a direita. Então, o x1 é 1. E o y1 seria quanto? 2, muito bem. Subiu 2 casas para cima, né? Então, você tem x1 igual a 1 e y1 igual a 2. Então, formam um par ordenado. Você escreve 1,2, né? Não é que é 1,2, mas é uma casa para a direita e 2 para cima. E o x2, analogamente, o x2 andou 1, 2, 3 casas para a direita, então o x2 é 3. E a ordenada dele? 1, 2, 3. Ele subiu 3, tá certo? Então ele é o 3, 3. Viu que fácil? Pode ser 0, né? Quando ele anda nada para a direita nem para a esquerda, e 0 também não sobe nem desce. Então ele está no ponto de encontro dos 2 eixos, tá certo? Pode ser 1, 0. Ele andou uma casa para a direita e não subiu nem desceu. Então ele está bem ali, naquele pontinho do x1, tá certo? Então, nós temos que saber plotar pontos. E o que é a distância? Já que eu falei para você quem é x1 e é x2, você joga nessa raiz quadrada aí os valores de x1 e x2, faz a subtração, né? Tipo 7 menos 4, 5 menos 2, coisas assim. E aí eleva ao quadrado, né? 7 menos 4 dá quanto? Dá 3. Ao quadrado daria 9. Vai fazendo as continhas, você acha a distância. Depois calcula a raiz quadrada, né?
raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 36 é 6, você vai calcular a raiz quadrada e vai achar qual é a distância entre dois pontos através desta expressão. Tá? Então, isso também é uma coisa que eu estou assumindo aqui, que a gente já sabe, tá certo? Porque nós vamos para a parábola, certo? Então, a distância entre dois pontos já está falada aqui. Nós podemos fazer um vídeo só para cálculos de várias distâncias, porque o gráfico pode estar assim, pode estar assado, pode estar vários tipos ali no eixo vertical, na parte negativa, né, dos eixos, no terceiro quadrante, por exemplo, você pode ter a reta ali, naquele lugar ali. Então você tem que saber quando o x2 ou o x1 é negativo. Tá? Nem sempre ele é 3, 4, 5, 7. Ele pode ser menos 4 e menos 7. Tá certo? Então a gente tem que treinar também como que ficaria o cálculo dessa distância quando algum desses valores dá negativo. Porque você sabe que negativo com negativo dá positivo, né? Se o x1 for menos 2, esse menos x1 está trocando o sinal de menos 2. Então vai ficar mais x2, porque menos com menos dá mais. Então é só a título de curiosidade, porque tem uma importância esse tipo de cálculo, porque se você vai somar 5 com menos 2, é diferente de somar 5 com mais 2. Então você não pode errar o sinal. Beleza? Bom, pessoal, agora nós finalmente entramos na parábola. Mas que características tem que ter a parábola? Ela tem os pontos principais dela, tá? Então você tem uma curva que a gente chama de parábola e a boca dela está virada para a direita, para o eixo X, tá certo? Então ela vai ter uma equação quando a situação é essa. Outra coisa, nós temos um ponto quando a parábola ela tem um ponto aqui que nós chamamos de vértice, né? O vértice da parábola. Nesse vértice você tem um eixo de simetria aí, né? Ou seja, a parte de cima é igual à parte de baixo, como se fosse um espelho, tá certo? Então, o vértice ali, como você pode ver na parábola, ele é o 0, 0 neste exemplo. Nem sempre o vértice pode estar no 0, 0, mas nós vamos fazer neste vídeo o caso particular em que o vértice está no ponto x igual a 0 e y0 igual a 0, tá? As partes iniciais, x0 e y0. Muito bem. A abscissa ordenada do vértice é 0, 0. Você entendeu aí? Tranquilo? Este é o ponto do vértice. A parábola também tem um foco. O foco fica à direita desse vértice, também na mesma linha do chão, tá certo? E tem uma distância entre foco e vértice, que nós vamos chamar de P sobre 2, tá? Ou seja, quando a gente anda P sobre 2, a gente está andando a distância entre o vértice e o foco da parábola. Aí o que nós vamos pegar? Essa mesma distância, P sobre 2, e vamos passar para a esquerda do vértice, tá certo? Ou seja, a distância que nós vamos pegar à esquerda do vértice, ela é P sobre 2, a mesma distância. E a gente vai traçar uma linha. Esta linha, que a gente vai chamar de reta R, é a reta diretriz. Então, são construções que a gente faz em cima da parábola, tá certo? O vértice, tá certo? O vértice é aquele ponto chamado de V ali, que passa pelo 0, 0. Aí eu pego uma distância, por exemplo, se o P fosse 10, né? P sobre 2 é 5. Então, o que seria P? É a distância entre o foco e a reta diretriz, é P. Porque P sobre 2 mais P sobre 2 dá P. Meio tijolo mais meio tijolo dá um tijolo, né? Então, P sobre 2 mais P sobre 2 dá 1P, tá certo? E o que é P? A distância entre F e a reta diretriz. E o que é P sobre 2? A distância entre o foco e o vértice, tá certo? Isso são técnicas da geometria. Mas a definição de parábola é o seguinte: se você pegar qualquer ponto da parábola, por que uma parábola é uma parábola? Se você pegar qualquer ponto da parábola e calcular a distância entre esse ponto e a reta diretriz, você chama de desão essa distância. Bom, guardei essa distância, tá certo? Essa distância é 20, sei lá. Aí, se você pegar esse ponto da parábola também e ir até o foco, também tem que dar 20. Se você pegar todos os pontos P, aí vai construindo vários pontos P que tem essa propriedade, a distância desse ponto até uma reta diretriz e a distância desse ponto até o foco é a mesma, você vai fazendo a parábola. Você constrói a parábola ponto a ponto, de tal maneira que a distância entre o ponto P e a reta diretriz é a mesma distância do ponto P até o foco. Entendeu mais ou menos como é que constrói?
Parece um conceito meio estranho, né? Mas você tem essa propriedade da parábola, tá certo? Então, o foco é formado por que pontos? Olha a primeira linha do texto lá. F grande é foco da parábola. Quem é o x do foco? Ele anda P sobre 2, que é essa distância que eu estou definindo, P sobre 2, para a direita. Então, o x dele, a abscissa dele é P sobre 2. Mas ele está bem em cima do chão. O foco não subiu nem desceu. Então, o y dele é 0. Por isso que é P sobre 2, 0. Copiou? Então, quando você precisar da expressão do foco, você tem que saber que é P sobre 2 e 0. Tá? O foco é P. Porque aí nós vamos achar P. O P pode ser 10, pode ser 20, pode ser 12. Se você achar P, o problema vai te dar lá os dados do problema e você vai achar o P. Tá certo? Ou seja, você vai achar o valor do foco. Beleza? O vértice já é 0, 0. Se a parábola for desse jeito, ele vai falar assim, olha, o gráfico dessa parábola, qual é o vértice? Aí você vai escrever 0, 0, tá? Porque o vértice é um pontinho que está bem em cima do cruzamento das duas retas, do plano cartesiano, em cima do plano cartesiano, y e x é 0, 0. Tranquilo? O vértice não andou nem para a direita, nem para a esquerda, nem subiu, nem desceu nada. Tá até tranquilo até aí? Sossegado, né? Muito bem. Então, a parábola tem essa definição. O Dzinho é igual a Dzão, ou seja, a distância de P até F, qualquer ponto da parábola até o foco. Ah, e se eu pegar um outro ponto mais longe, lá em cima, pega uma curva lá em cima da parábola. Se eu fizer essa linha de lá de cima até o foco e pegar de lá de cima esse mesmo ponto e ir até a diretriz, essas duas retas, essas duas distâncias vão ser do mesmo tamanho, porque é uma parábola, tá certo? Então, você entendeu, né? Distância entre foco e vértice é P sobre 2 e a distância entre vértice e reta diretriz também é P sobre 2. Tá? Muito bem. A equação reduzida da parábola. Qual é a equação da parábola? Pessoal, não é y igual a x quadrado não, hein? Nesse caso, porque a parábola não está assim. Ela está assim, né? Ela está assim. Está com a boca virada para eixo x. Né? Por isso que ela é y ao quadrado 2px. Tá? Aí você vai falar, mas professor, quem é P? É a distância do foco até a reta diretriz. Tranquilo? Então, guardou essa equação de parábola porque você vai precisar. Eu vou te dar um exercício com essa parábola, por exemplo. Né? Vou dizer que o 2p é 12, 14x, y ao quadrado é 16x. E aí você vai comparar com este cara daí, tá certo? Então isso, gente, você tem que ir para a prova sabendo que toda vez que a boca da parábola for virada para o eixo do x, virada para a direita, a boca dela é virada para a direita, a equação dela é y ao quadrado 2px. Professor, já decorei, eu sou muito inteligente, já decorei, y ao quadrado 2px, onde p é a distância de f até a r, tá certo? Mas ele pode ter a distância de f até v e você tem o p sobre 2 também, né? Então vamos lá, calcular essas coisas, vamos escrever, continuando a teoria. O foco, gente, ele tem que coordenadas? Ele tem coordenadas p sobre 2 e 0. Ou seja, ele andou p sobre 2 para a direita, tá? Onde p é um número que o problema vai te dar. Andou uma certa distância para a direita, que é p sobre 2, de acordo com esse desenho. E subiu e desceu alguma coisa além do chão? Não. Então o foco, aqui eu estou ensinando a plotar pontos, hein, gente? Aquela teoria que eu falei lá atrás que você tinha que saber, plotando os pontos. Então o foco, você olhando aí, você vê que ele andou a partir do zero, foi andando, né, para a direita, p sobre 2 de distância, e não subiu nem desceu. Então o foco tem esta, isso vai ser perguntado, tá? Você vai calcular o valor de p e joga ali, p. Por exemplo, se o p dá 16, você joga 16 sobre 2, então o foco é 8, 0. Beleza? Então vamos, o que tem mais, né? Tem mais o seguinte, este é o ponto do foco. Beleza? Olha o trabalho que está dando, então deixe o seu like, hein? Agora, você tem este ponto. É por onde a reta corta o eixo vertical, que é chamada reta diretriz. Ela tem a mesma distância de FV. Ela é P sobre 2. Porém, como esse ponto ali em azul, ele está à esquerda do zero, ele é negativo. O x dele é negativo. Então, ele anda P sobre 2 de distância, mas ele é um número negativo. Logo, a gente sabe que o valor daquele ponto ali à esquerda, indicado pela flecha, ele é quanto? Menos P sobre 2. Então, eu vou colocar ali o ponto menos P sobre 2. Ou seja, este ponto não subiu nem desceu,
né? O y dele é 0, mas o x dele é menos p sobre 2. E a reta tem essa equação, menos p sobre 2, ou seja, o x é sempre menos p sobre 2. Qualquer valor de y que você escolha em cima dessa reta, né, vai em cima do eixo, qualquer valor, o x mantém-se fixo. Isso é p sobre 2. Isso também é o estudo da reta. Agora, quem é o vértice da parábola? Isso eu não deveria nem falar para você, você já sabe, o vértice é 0, 0. Beleza? Agora, o vértice está indicado aqui pela flechinha azul também, aquele pontinho vermelho do V. Joguei fora as flechas, vamos prosseguir? Aqui tem o primeiro exercício resolvido. Aí você fala, meu Deus do céu, será que eu vou fazer esse exercício? Difícil, laranjão ou azulão, né? É muito, muito, muito difícil ou é um difícil mais ou menos? Ele é um difícil laranja. Vamos ver, podemos afirmar que o gráfico da parábola y² igual a 12x, né? Lembra do 2px? 2px é o 12x, certo? Esse gráfico, ele tem a equação y igual a 2px, y² igual a 2px? Sim, sim, fala sim, porque foi o que a gente viu, né? A equação da parábola é y² igual a 2px. Muito bem, ele fala que esse gráfico da parábola é y² igual a 12x, tá aqui em azul. Beleza? Isso é informação do problema. E aí ele fala assim, olha, para esse gráfico, y² igual a 12x, o foco ele é 3, 0 e o vértice é 0, 0. Será que o foco vai ser 3, 0 e o vértice 0, 0? Você tem que saber se o vértice é 0, 0. Olha que coisa difícil. Então, a equação reduzida da parábola, ela é y² igual a 2px. Isso vem da teoria, tá, gente? Eu expliquei para você que toda vez que a parábola for voltada para o eixo x positivo, ela é y² igual a 2px. Se fosse negativo, lá voltada assim, seria o quê? Menos 2px. Olha que fácil. Agora, então, nós temos esse caso, y igual ao quadrado de 2px. Ou seja, quem escrever isso significa que teve aula sobre parábola, tá? Porque você tem um problema, y igual a 12x, você escreve y², né? y² igual a 12x, você tem que y² igual a 2px. Então, quem escreve isso é o aluno que teve aula de parábola comigo, certo? Comigo, e está sabendo que quando a boca é voltada para onde? Para cá, né? Para o eixo x é 2px. y² 2px. Só que agora eu vou comparar. O que ele deu? 12x e eu tenho 2px. Ou seja, quanto que é o meu 2p da teoria? É o 12 na prática, né? Que eu quero saber. Então, isso foi o que o problema deu. y² igual a 12x. Olha só, eu estou indo no caminho certo, né, gente? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as coisas que eu tenho, né? O que eu tenho? Que o 2p da teoria, né, tem que ser 12 na prática. Então, eu vou igualar 2p igual a 12. Porque y² é y². O x é x. E o 2p? O 2p é 12. Viu como é que trabalha a matemática? Agora, eu não sei se tem alguém que dá aula assim, né, gente? Com tanto detalhe, né? Mas é importante para você saber, tá certo? Então, acompanha com calma, tá certo? Eu não tenho pressa no vídeo. Muito bem. Quanto que é o p? Passo 2 para o outro lado, né? 2x igual a 8, é 8 sobre 2. 2x igual a 12, é 12 sobre 2. Então, o nosso x, aí o p, ele é 12 dividido por 2, que dá 6. Então, onde tiver p, eu jogo 6. Mas eu não quero saber muito p, né? Eu quero saber p sobre 2, né? Para saber o foco lá, né? Porque eu sei que o foco envolve p sobre 2. O foco andou p sobre 2 para a direita. E ele fala lá que o foco é 3, 0. Então, vamos lá. Quem é p sobre 2? Se o meu p é 6, a metade de p, que é p sobre 2, vai ter que ser quanto? A metade de 6, que é 3, certo? Então, p sobre 2, eu divido o p por 2 e o 6 por 2, eu vou ter que o p sobre 2 é 3. Olha só, já está terminando o exercício, hein? Agora, o foco da parábola é p sobre 2, conforme a gente viu. E, na verdade, você não precisava decorar, né, gente? Porque você está olhando ali no desenho que o foco ele anda p sobre 2 para a direita e não sobe nem desce. Então, é 0 para o y e p sobre 2 para o x. Mas quem que é p sobre 2? P sobre 2 é 3. Portanto, o foco realmente é 3, 0, como ele fala lá em cima, na primeira linha do texto. Tá certo? Então, o foco é 3, 0. Beleza? Expliquei direito, gente? Tá tranquilo? Tá sossegado, né? Então, o foco é p sobre 2. Achei p por comparação, né? 2p igual a 12, certo? E aí eu achei o p através do cálculo. Muito bem. O v é 0, 0.
Aí tem que olhar se tudo está certo para dizer se essa questão é certa ou errada. Se tiver uma coisinha errada, já é errado, tá? Então, V é 0, 0. O V é 0, 0, conforme eu já falei aqui. Muito bem. A reta diretriz, ela é x igual a menos p sobre 2, lembra? X igual a menos p sobre 2, mas quem é p sobre 2, né? P sobre 2 é 3, então apago o p sobre 2 e coloco que número? O 3, então x igual a menos 3. Olha que fácil, x igual a menos 3 é a reta diretriz, ela corta no menos 3, certo? Ela anda p sobre 2, que é 6 sobre 2 para a esquerda. Ou seja, também está certo a afirmação que x é igual a menos 3, a reta diretriz. Portanto, está tudo certo, tudo certo. Se está tudo certo, você diz que é certo e vai para outra questão. A resposta está certa, beleza? Eu espero que você tenha tido as noções iniciais de parábola. O que vai acontecer? Nós vamos ver uma outra parábola voltada para cima, para baixo, para a esquerda, deslocada, né? E aí o problema não vai mudar muito, né? Vai mudar algumas coisas, mas em geral você tem essa base de entender como que a parábola é construída, beleza? Bom, pessoal, encerramos assim um vídeo envolvendo a geometria analítica, particularmente o estudo da parábola. Vejo você nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais.